Olá, professoras e professores, tudo bem? Eu sou a professora Maristela e estou aqui com vocês no ATPC, que tratará a respeito de um tema transversal, que é o ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais. Eu desejo agora a vocês um bom trabalho e espero que esse ATPC lhes sejam útil e proveitoso, porque as sugestões que irei apresentar a vocês, eles podem ser abordados tanto do trabalho remoto, qual todos nós estamos inseridos nesse momento, como também presencialmente. Então, deixo para vocês a escolha de vocês acharem proveitoso ou não de usar esses materiais, né, para discutir, debater, refletir junto com seus alunos e alunas sobre esse tema tão importante que perpassa, né, as relações sociais dentro da comunidade escolar. Vamos lá? Vamos iniciar então? Ok? Eis a pauta, professores. Essa pauta se inicia, ela é longa, né? Mas serei bem rápida nesses 45 minutos, ok? Nós então vamos abordar para vocês a Lei 10.639, tá? Vou falar um pouco do campo da Currículo Paulista, certo? E no desenvolvimento dessa atividade, tá? Falarei também da competência de história que está articulada, né, ao ERER, tá? E da agora em diante vou chamar só de ERER, tá bom, gente? Vamos fazer, né, vamos apresentar para vocês um trabalho, como se faz a boneca Bayomi. Também haverá uma discussão, né, uma apresentação, né, de uma professora sobre as outras formas de atuação desse assunto, desse tema transversal dentro da unidade escolar, e apresentarei a vocês sugestões de trabalho, certo? Então, vamos iniciar. Portanto, vamos iniciar esse trabalho, então. Para iniciar essa reflexão, vou apresentar para vocês um textinho simples, em que vocês vão ler e refletir sobre isso. Será que vocês já ouviram em algum momento essas falas? Ou já reproduziram? Será que a gente, né, considera elas normais? Elas foram naturalizadas no nosso cotidiano pessoal, enfim, ou mesmo dentro do cotidiano escolar? E aí? Vamos lá? Vamos um pouco pensar a respeito, certo? Coletivamente, cada um aí na sua casa, vamos pensar sobre isso? Vamos lá? Pois bem, quantas Marias e quantos Joões estão por aí e já não ouviram essas falas, né, que vêm, né, trazer desconforto, desmerecimento, falas não nem um pouco dignas, que sempre vão depreciar, né, o sujeito, a pessoa, o indivíduo, né, mulheres e homens negros, não é mesmo? Essas falas aí, elas são comuns ainda. Algumas, creio eu, já não são tão, né, pertinentes assim, a gente não vê tanto no nosso cotidiano, como, por exemplo, emprego em farmácia, apresentar moças com boa aparência. Isso era muito comum, extremamente comum nos jornais. Nós que estamos aí, né, na faixa etária, entre 40, 50, 60 anos, com certeza vocês, professores, já leram isso em vários jornais. Nos classificados, né, sempre pediu moças com boa aparência. Quer dizer isso? Pois bem, vamos lá então. Outras falas ainda aqui que devemos repensar, porque elas foram naturalizadas, né, ou seja, elas foram produzidas, constituídas, incorporadas, sem haver uma reflexão necessária sobre elas. Vamos pensar então um pouco mais sobre isso? Vamos lá? A história desses homens e mulheres, e aí de tantas Marias, e tantos Joões, e tantas outras pessoas, é o nascimento das sociedades multiculturais, construídas pela miscigenação dos descendentes dos índios, africanos, de europeus e asiáticos. É a história que nos movimenta e que ouvimos todos os dias. Vamos ouvir então uma música que fala um pouco
trata... A música está em francês, ok? Mas ela tem uma perspectiva de a gente pensar um pouco sobre essa questão. Vamos lá, então? Vou apresentar vocês, certo? A história desses homens e mulheres é a história do nascimento de sociedades multiculturais construídas pela miscigenação dos descendentes dos índios, dos africanos, de europeus e asiáticos. É a história da música que nos movimenta e que ouvimos todos os dias: blues, salsa, samba, maiola, hip hop, reggaeton. É a história do candomblé brasileiro, do sincretismo religioso, dos orixás, das formas de movimento corporal entre a dança e a luta, como a capoeira. É a essência do tango. Esses homens, mulheres e seus descendentes conseguiram transcender a opressão sem precedentes para deixar para a humanidade como um todo uma herança de imenso valor no campo das artes, conhecimento e pensamento, na política, na espiritualidade e na ética. Écrire, c'est magique. Tu n'as pas eu ce sentiment? Je me souviens quand Rosa Parks se rebella dans le bus à l'heure de la lutte des races, noir est le fruit de l'arbuste. Je me souviens de Martin Luther King et son rêve, dans lequel les hommes seraient égaux et prêts pour la trêve. Je me souviens de Marcus Garvey, le prophète man, de Malcolm X et de Nation of Islam. Je me souviens de Muhammad Ali et de sa frappe légendaire, un brave avec un fort caractère. Je me souviens quand Jordan s'éleva dans les airs, quand Usain Bolt fendit le vent et la poussière. Je me souviens du roi Pelé, de son jeu ensorcelé, de son talon à pousser le ballon dans le filet. Je me souviens de Delhi, carrure impressionnante, un guerrier olympique qui peut te laisser dans la tourmente. Je me souviens aussi de Miles et de son jazz enflammé, de Jimmy et de sa guitare endiablée. Je me souviens de B.B. King et de ses air swing, de Bob Marley cause I wanna jamming. Et Kampai et Imra, tel les Dos Gardenias, un mélancolie cubaine, tu couches même ton carré d'as. Sur un son de Michael, le roi de la pop, ou de James Bond dans son play dans le hip-hop. Je me souviens de Madame Morrison, récompensée pour sa plume, des belles lettres résonnent la tête dans l'enclume. Je me souviens de Hughes et du Dumas, de bons hommes au bon cœur qui avaient de bons karma. Je me souviens du candomblé ou encore du vaudou, religion doublée d'un rite transcendantal assez fou. Là-bas je vois des gnawa qui survivent dans ce dawa et les révoltés qui dansent sur un air de capoeira. Je me souviens de Basquiat et de ses belles prouesses, le hip-hop remplace toutes ces lettres de noblesse. E aí, professores, o que vocês acharam dessa música? Prestaram atenção que a música em si, a gente não sabe porque ela está em francês, não é mesmo? Mas ela é representativa pelas várias personalidades, né, históricas que tiveram presença em vários campos, né, seja na arte, na cultura, na literatura, nos esportes, na política, nas ciências, tá? E outras mais, na sociedade, nas militâncias, no ativismo social, né? Batalharam por suas identidades e espaços na sociedade, não é mesmo? Como diz Paulo Freire, ensinar exige reconhecimento, tá? E assunção da identidade cultural. Então, esse vídeo é um começo para a gente iniciar esse tema étnico-racial e que estamos agora, né, que estou agora apresentando a vocês, certo? Vou continuar então, vamos lá. Bem, esse vídeo de onde é? Esse vídeo foi feito pela Unesco, certo? Ele faz parte, né, ele faz parte de outros vídeos. Trabalho também com essa questão, esse vídeo especificamente chama Rota do Escravo, Alma da Resistência. Ele tem 34 minutos e caso vocês queiram trabalhar, ele é bem sugestivo para tratar da questão étnico-racial, certo? Bem, quando a gente fala sobre essa questão, a gente também tem que prestar atenção que existe uma lei para isso, né? Que é a Lei
10.639, de 9 de janeiro de 2013. Tá? Essa lei, ela foi uma lei, né, que foi um dos indutores de uma política educacional voltada para a afirmação da diversidade cultural e concretização de uma educação das relações étnico-raciais. Tá? Porque ela estabelece que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino da história afro, da história e cultura afro-brasileira, certo? Nesse conjunto aí, a lei permite o quê? Né? Que se resgate a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil. Tá? Além disso, ela promove que várias áreas estejam em conversa com esse tema. Ou seja, arte, literatura e história, certo? Enfim, ela incentiva e estimula a convivência em tradições e práticas culturais diferenciadas, valorizando a oralidade, a corporeidade, a arte, né, como dança, marcas da cultura raiz africana, tá? Além da escrita e leitura, tá? Além disso, também se pode fazer, né, junto a isso, né, uma educação patrimonial, né, afro-brasileiro, né, contra a sua preservação e difusão. Ok? Tá? Enfim, essa lei veio valorizar a ancestralidade africana, né, contribuindo, como comentei com vocês, na construção do patrimônio histórico e cultural da humanidade e, especialmente, participação dos africanos, né, na história do Brasil, na constituição da sociedade brasileira. Tá? É uma lei extremamente importante e, a partir dela, houve uma série de mudanças, tá, em vários âmbitos. Mas ela em si, ela é o resultado, certo? Tá? De um grupo, né? Ela é resultado de um processo histórico de reivindicações e avanços sociopolíticos a partir de ações de movimentos sociais e governamentais, tá certo? Vamos continuar então? Pois bem, nosso tema hoje, como eu falei, é o ERER, tá? Educação para as relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Certo? Esse tema, o ERER, vou comentar um pouquinho com vocês sobre a questão do tema transversal. Tá? O tema transversal, né, ele é extremamente importante, ele está lá no Correio Paulista, porque ele viabiliza mover, tá, a cognição e o contexto. Né? De forma que, tanto a cognição e o contexto, eles são categorias que elaboradas conjuntamente, em meio a circunstâncias históricas específicas, né, permite, né, pensar a diversidade humana, tá? E especialmente acolher, né, a questão de as diferenças, tá? Então, o tema transversais, a sua aplicabilidade dentro do universo escolar, né, permite que o aluno venha ter capacidade de identificação, tá, às circunstâncias históricas, para que esse estudante venha compreender, interpretar e avaliar os significados das ações realizadas tanto no passado como no presente. Então, o estudante também se torna responsável, né, tanto pelo saber produzido, quanto pelo controle de fenômenos naturais e históricos, da quais é também agente. Tá? Nesse sentido, nós podemos pensar o seguinte, que o ERER, ele perpassa, tá, todos os segmentos, infantil, fundamental, médio e EJA. Né? E aqui eu deixo elencado para vocês, né, uma série de temas que podem ser trabalhados lá no infantil, como a questão do corpo, família, musicalidade, histórias, né, cor, origens. No fundamental, existem outros eixos que também podem ser trabalhados, como identidade cultural, diversidade, memória, história, agentes históricos, e aqui coloquei, né, o Machado de Assis, que também foi indicado lá no vídeo, né, um maravilhoso escritor, como também trouxe para vocês aqui, né, um outro sujeito histórico também, que eu acho que poucos conhecem, apesar de muitos transitarem né, na sua memória, que é urbana, que é o Francisco Glicério, certo? Ele foi um ativo republicano, né, campineiro, que, né, teve uma participação efetiva na cidade, a ponto de ter a principal rua, né, principal avenida da cidade, né, ter o nome dele, certo? No ensino médio pode trabalhar também com outros campos aí, como cultura negra, mídia, trabalho,
África, ações afirmativas no EJA, por que não trabalhar com o mercado de trabalho, questão do racismo, discriminação, direitos humanos, religiosidades, enfim. Esse tema, esse eixo transversal, ele perpassa por todos esses segmentos escolares, certo? Ok? Então, dentro do currículo paulista, nós temos aí, né, o que dentro do campo da história. Qual a competência da história? Bem, dentro do macro campo de ciências humanas, tá? Nós estamos aqui alinhando a compreender a si e ao outro como identidades diferentes e forma a exercitar o respeito à diferença de uma sociedade plural e promover também os direitos humanos. De forma mais específica, nós estamos aqui para quê? Para dialogar com a realidade da comunidade, até à luz das características demográficas, naturais, temporais, político-econômicas, socioculturais, e sim trazendo temas contemporâneos, que é esse, né? Estamos aqui abordando com vocês. Portanto, a lei que eu iniciei aqui, ela perpassa também pelo currículo paulista e vem aqui na área na nossa área de história, né, alinhar, porque nós podemos, por meio do ERER, tá, compreender a história e cultura africana, afro-brasileira, imigrante, indígena, bem como suas contribuições. Tá? Vamos seguir então? Ok, vamos lá. Portanto, vamos começar então agora nesse processo, tá? Eu vou fazer agora uma outra apresentação para vocês, para a gente inserir, vamos voltar aí no passado, certo? E pense vocês, senhores professores que estão aí, né, do outro lado, na casa de vocês, enfim, pense como seria uma viagem em um navio negreiro. Vocês já pensaram, já tiveram essa imaginação histórica de estar lá, né? Como será que era uma viagem no navio negreiro? Eu trouxe a vocês aqui, tá, um desenho, né, que pertence ao Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e nos dá uma ideia, é uma representação clara, e uma ideia de como poderia ter sido, né, um navio negreiro, né? Esse aqui é um exemplo, ele é de 1830, desculpa, e nos mostra como seria, né, as seções aqui, né, do navio negreiro, slave ship. Ok? Será que era confortável? Como será que era, né? Não, não era, gente. Não. Todos sabemos que não foi uma boa viagem. Então, agora pensem vocês dentro de um navio negreiro. Pensem em suas galerias fédidas, sujas, madorrentas, apertadas, úmidas, eivadas de correntes enferrujadas e cheias de insetos e ratazanas, disputando o espaço em que centenas de africanos se exprimiam nus, atônitos, famintos, humilhados e feridos pelo aprisionamento. Temos aí, né, um quadro do Rogendas que traz essa perspectiva, uma representação desse espaço, né, de como era o fundo de um porão no navio negreiro. Continuando com a minha fala aqui. Agora imagine que você é um desses africanos, homem ou mulher, jovem ou adulto. E nesse momento de desespero, de desenraizamentos abruptos, de dor física, emocional, você quer compartilhar com os seus, em sua língua materna, todo o horror que se abateu sobre o seu povo e que se encena diante dos seus olhos. E aí percebe que ninguém ali, próximo, fala a sua língua, ainda que todos se pareçam com você. Tons de pele semelhantes, do mesmo cabelo, do mesmo tipo de cabelo, de compleição física. Imaginem vocês, professores. Esse trecho foi tirado de um artigo excelente, quem quiser está aqui, mas está no link, tá bom? Para quem quiser tiver acesso, quiser estudar a respeito, certo? Pois bem, então dentro desse contexto que estou falando, né, no navio negreiro, todo esse cenário que eu apresentei a vocês é para falar sobre as bonecas da Bayomi, certo? As bonecas da Bayomi, elas têm um contexto histórico, elas foram criadas dentro dos porões dos navios negreiros, em que as mulheres negras escravizadas, elas confeccionavam, costuravam as bonecas com seus restos, né, os pedaços de suas saias, né, que era o único pano encontrado nos navios, certo? E isso
para que servir? Para acalmar e trazer alegria para todos. Então, dentro da cultura Abayomi, tá? Dentro da cultura Yorubá, né? Abayomi quer dizer o quê? Aquele que traz felicidade, alegria. Tá? Representa também um símbolo de força, tradição, de resistência das mulheres negras. Certo? Ou seja, as bonecas de panos, elas são o quê? Lugares e suportes da memória. Da memória e resgata o que é a visibilidade da população negra, certo? Então, para isso, né, eu vou apresentar a vocês aqui como se faz uma boneca Abayomi. Essa ação, essa atividade, tá? Ela pode ser desenvolvida, claro, no ambiente escolar, e ela já ocorreu em várias escolas, né, a aplicabilidade aí fazer a boneca Abayomi, claro, trabalhando com todo o seu contexto histórico e, né, está em torno dela, certo? Então eu vou apresentar aqui vocês, tá? Como é que se faz essa boneca, ok? Nós temos aqui a contribuição do professor Wilson Queiroz, né, que é um professor que, né, traz, né, traz com muito empenho toda essa perspectiva, tá? De trabalhar isso nas escolas públicas. Ele é professor tanto da rede municipal como da estadual. Ele é um professor de matemática. Atualmente ele faz doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp. E é um professor extremamente engajado, né, em desenvolver uma política educacional dentro do campo do ERER. Certo? Vamos lá conhecer?
Ok, vamos lá então, iniciar, continuar. Gente, vocês estão perguntando, mas Maristela, você deixou mudo? Sim, deixei. Apenas para lembrá-los que dentro dos navios negreiros, né, os silêncios lá estavam muito presentes também, né, além de toda a descrição que eu apresentei a vocês. Aqui tem como fazer a boneca passo a passo, certo? E aí, vamos continuar então? Quais as possíveis formas de atuação desse tema, tá, na comunidade escolar nesse contexto? Vamos conhecer então a experiência, tá, da professora Cláudia. Ela é professora, né, dos anos iniciais, né, e tem trabalhado também com esse tema e nós vamos conhecer um pouco sobre isso. Tá? A Cláudia, ela também tem um percurso dentro da rede estadual há longo tempo, tem várias formações, né, acadêmicas e atualmente trabalha em um grupo de estudos na Unicamp. Vamos lá conhecer o trabalho dela? Olá pessoal, espero que vocês estejam bem nesse momento difícil que nós estamos vivendo. É um prazer conversar um pouquinho com vocês e contar uma experiência sobre o trabalho em rede com a temática étnico-racial nos anos iniciais, sendo uma possibilidade. O meu nome é Cláudia Hortolã, eu sou professora dos anos iniciais, estou na rede estadual desde maio de 1990 e boa parte desse tempo eu estive na região noroeste de Campinas, no satélite Íris, na Escola Rosina Frasato dos Santos, na função de professora coordenadora. Atualmente, eu leciono no 5º ano da Escola Professor Paulo José Otaviano. E estou aqui hoje para contar, né, como é que nós fazíamos esse trabalho, né, tão delicado, tão necessário, que é as relações étnico-raciais e no trabalho com os anos iniciais. O que nós sempre procuramos fazer, a equipe gestora, toda a comunidade escolar, era a valorização do trabalho em rede. Por isso, em 2007, nós tivemos o privilégio de construir um projeto na articulação da rede do território, chamado novasatitudes.com. Esse projeto, ele tinha como objetivo valorizar a cultura local sobre 4 grandes temas: a questão do gênero, do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, o meio ambiente e a relação étnico-racial. O interessante observar que esse trabalho em rede dentro do projeto é um trabalho que fortaleceu a escola e os equipamentos sociais desse território, do satélite Íris 1, que faziam parte desse projeto CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, o PROGEM, Projeto Gente Nova, a Casa Osana, Casa Maria de Nazaré, a comunidade do bairro e entre tantos outros parceiros, inclusive a Escola São Judas também, dentro do projeto novasatitudes.com. E esse trabalho em rede, ele foi fundamental para que nós pudéssemos trabalhar essa questão. Tantas outras questões também que nós trabalhávamos sobre esses assuntos. E por que isso é tão importante? Porque é muito necessário que esse combate ao racismo e a valorização da cultura afro-brasileira, ele não seja simplesmente de responsabilidade da escola, ele é responsabilidade de todos. E o trabalho em rede, um trabalho articulado, baseado em um projeto, facilitou muito o nosso trabalho nos anos iniciais sobre essa temática. Como que nós fazíamos isso? Dentro do projeto, nós nos reunimos mensalmente para discutir o planejamento e o cronograma das nossas ações. É um processo longo, então eu vou especificar o que nós fazíamos na temática étnico-racial.
nós nos reuníamos e programávamos e planejávamos ações de formação para o corpo docente, para os outros parceiros, para que depois das formações em ATPCs e nos outros equipamentos sociais lá do território, que esses profissionais levassem para o seu local de trabalho esse material, essa formação sobre essa temática. Nós, na escola, fazíamos isso nas ATPCs. Discutimos muito a questão do racismo, do preconceito, como que nós poderíamos abordar isso com as crianças dos anos iniciais. O que nós vimos que é fundamental, tanto que no EMAI, no ler e escrever, é um ponto em comum, são as rodas de conversa. Uma escuta acolhedora para as nossas crianças, para a nossa comunidade, é um grande disparador para saber onde estamos, o que nós podemos construir e como avançar nesse tema tão urgente que é o combate ao racismo e a valorização da cultura afro-brasileira. Então, nós fazíamos o levantamento do conhecimento prévio tanto dos professores quanto das crianças sobre o tema. E, para nossa surpresa, nós observávamos que a questão do racismo, ela estava muito, muito presente, mesmo que velada. Um exemplo, as crianças, elas tinham uma resistência na sua identidade racial e cultural. Os professores, muitas vezes, também. O que nós observávamos era algo, principalmente na escola, era assim, as crianças queriam sempre alisar os cabelos, sempre. A chapinha era a ditadura da chapinha. E aí nós conversávamos com ela, mas por quê? Aí elas diziam, porque meu cabelo é ruim e eu quero ficar mais bonita. E aí isso foi levantando alguns itens para que nós pudéssemos questionar e pensar como grupo o que nós poderíamos fazer. E aí nós começamos a planejar o nosso trabalho, fizemos uma formação, várias formações sobre esse assunto, como que isso ele se instaurou dentro da nossa sociedade, né? Por quê? Por que o nosso cabelo pode ser chamado de ruim? É ruim mesmo? Então, o que nós fizemos? Utilizamos uma ferramenta que tínhamos na escola, e tem até hoje, que é a Rádio Rosina, para fazermos a leitura de vários livros da literatura infantil que abordasse esse tema, como, por exemplo, o livro Cabelo de Lelê, que é excelente. E fomos conversando, rodas de conversa, planejando com os professores como que nós poderíamos fazer isso. E fomos construindo juntos esse tema. Fizemos também um trabalho sobre as brincadeiras de origem afro. Nós construímos também bonecas abaiomis. O trabalho é bem longo, bem interessante. E esse projeto não era só realizado, como eu disse, na escola. Ao mesmo tempo, ele era realizado também com os outros parceiros. E a culminância desse projeto era num cortejo, onde todos os equipamentos, do território, junto com as nossas crianças previamente autorizadas, fazia-se um cortejo onde ele ia parando em cada instituição com a turma da percussão, onde as nossas crianças e os outros adolescentes das outras instituições, eles faziam apresentações culturais, dança, música, teatro, enfim, era dedicado um tempo muito valioso para essa temática que é tão importante. O combate ao racismo e a valorização da cultura afro-brasileira é responsabilidade de todos mesmo.
E esse trabalho articulado em rede dentro da comunidade do Satélite Íris, ele foi e é algo excelente, porque a criança da escola, ela não é só da escola, ela transita nos outros espaços. É a mesma criança que vai no centro de saúde, que vai no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social, que no período contrário vai na ONG, vai na Casa Osana, vai no Progem, vai em outros espaços e transita dentro da própria comunidade. Então, esse assunto é uma responsabilidade de todos. Por isso, foi um privilégio muito grande para mim participar na construção e no desenvolvimento desse projeto. É importante frisar que esse projeto ele fez parte do PPP da escola, o Projeto Político Pedagógico, e que a equipe gestora, e eu gostaria de prestar agradecimentos à Laégina e à Nádia, que trabalharam assim arduamente, e tantos outros professores e profissionais da escola e da comunidade para que nós realmente tivéssemos êxito dentro desse grande projeto que foi e que é novasatitudes.com e continua até hoje. Mas assim, alguns podem se perguntar, bem, eu não tenho um projeto intersetorial em andamento e não tenho em vista, assim, a curto prazo, um projeto como esse para desenvolver. O que fazer? Primeiro, esse projeto ele não foi desenvolvido rapidamente. Ele foi construído na base do diálogo, na base da sensibilização, do convencimento de toda uma equipe, de toda uma comunidade. Graças, a Deus, ele realmente teve êxito. Agora, não tenho isso. O que eu posso fazer? Posso fazer muita coisa. Rodas de conversa, mesmo nos anos iniciais, nós precisamos ter uma escuta acolhedora. Porque as nossas crianças, elas passam por N experiências desafiadoras em relação à cultura afro-brasileira, em todas as suas vertentes, desde o cabelo até a questão cultural, entre tantas outras. Então, rodas de conversa, escuta acolhedora, parceria, formar uma parceria com outro professor que também compartilha dessa mesma angústia, porque realmente nos traz muita angústia, porque é um tema muito amplo. Como combater o racismo? Parece que a gente é uma formiguinha nesse mar, mas nós podemos fazer muitas coisas. Roda de conversa, escuta acolhedora, formação de parceria. E às vezes a gente pensa muito somente com outro professor, mas nós temos funcionários da escola, nós temos pessoas de dentro da nossa própria escola, pais responsáveis, as próprias crianças que são protagonistas aí dessa sua história grandiosa. Então nós precisamos buscar parcerias, precisamos escutar e fazer uso da literatura, de livros literários que são um grande disparador para a gente discutir, para conversar com as crianças. E esse combate ao racismo e a valorização da cultura afro-brasileira, ela é possível, mesmo nos anos iniciais. Aliás, ela é possível e ela é necessária nos anos iniciais. Enfim, é um assunto muito longo, muito extenso, mas essa nossa experiência, ela foi publicada, se vocês quiserem ler na íntegra, ela foi publicada em 2017, neste exemplar aqui. Práticas escolares de inclusão educacional, experiências compartilhadas por educadores da rede estadual de ensino. Ele está disponível e vocês podem ler na íntegra
um pouquinho aí sobre o que nós fizemos lá naquela região. Acredito que vocês vão gostar muito. Foi um prazer conversar com vocês e até a próxima. Opa. Então, professores, espero que esse material, né, esse belo relato da professora Cláudia, né, os motive a desenvolver ações não necessariamente somente nos anos iniciais, mas também no fundamental e no ensino médio. Tá? As dicas que ela nos oferece, né, as reflexões que ela compartilha, elas são importantíssimas para a gente repensar, né, nas possibilidades de desenvolver uma ação, tá, intersetorial. Porque eu a convidei para falar com vocês, né, e ela relatar o trabalho que ela desenvolveu na escola, porque a intersetorialidade, né, é um mecanismo que pode, né, e deve também está dentro dessa questão da temática étnico-racial. Porque quando nós integramos ações, saberes e esforços, tal qual a Cláudia, né, nos oportunizou aqui na sua experiência, nós conseguimos construir um objetivo, né, comum e fazer uma intervenção em cima deles para o enfrentamento mais articulado de vários problemas sociais, inclusive o racismo, tal qual ela relatou, ok? Vamos continuar então. Temos aqui então algumas sugestões, tá, de materiais que conversam com essa temática, né, transversal do ERER, certo? Ela me já apresentou para vocês, né, esses dois exemplares, tá? Ela eu depois está no link, né, aonde vocês podem encontrar, tá? Esse material, ele é um coletivo, né, de experiências que foram compartilhadas na nossa rede, certo? E eu tive a feliz oportunidade de escrever junto com a Cláudia, né, esse belíssimo relato. Então, fica aí que tá de vocês conhecerem um pouco mais de outras experiências que, né, transitam dentro desse macro tema do ERER, ok? Temos também, né, outro exemplo, né, aqui de prática de ensino, né, da escola Prefeito Antônio Costa da Costa, tá, Santos. Essa experiência aqui foi desenvolvida pelo professor Gessé Rodrigues, certo? Também está naquele livro Práticas Escolares de Inclusão Educacional. O professor, ele, a partir de um contexto histórico, ele trabalhou com os alunos na reprodução desse material, certo? E esse material, né, claro, exigiu um esforço muito grande, né, de todos na escola, mas o que é muito importante apontar, que os alunos, né, aqui temos outros exemplares também, outras imagens de reproduções do quadro Debré, no caso, tá? Mas o importante nessa prática de ensino, olha só, é o que, né, são as reflexões que gerou entre os alunos, né? Ou seja, os alunos deixaram aqui alguns relatos, isso está também, esse virou um artigo, que também está naquele material que acabei de falar a vocês, né? Olha só, um relato belíssimo. A sala antes era mais panelinha, e hoje está mais unida, mais envolvida, e se esforça para tirar boas notas, e um ajuda o outro. Tá? O outro aluno deixou esse relato, né? Os alunos se sentiam excluídos, têm menos facilidade de aprender. Os alunos que se sentiam excluídos foram incentivados pelo professor para participar do trabalho. Tá? Então, deixo aí uma dica belíssima de um trabalho realizado por um professor da nossa rede estadual da diretoria Campinas Oeste, certo? Nós temos aqui também, eu deixo a vocês, tá? Esse material aqui é excelente, tá? É fácil baixar ele. Ele traz dinâmicas que se pode trabalhar desde os anos iniciais até o ensino médio, tá? Basta adaptá-las, né, dentro dessa temática, né? Eu fiz questão de trazer um relato de anos iniciais para mostrar a potência que pode se fazer iniciando lá junto com esse público, tá? E deixo também aqui um exemplo de atividades que vocês podem estar desenvolvendo no ensino fundamental, nos finais do ensino médio, tá? Também deixo para vocês esse filme que está na caixinha do Cultura e Currículo, certo? Que também é possível desenvolver, né, junto com o ensino médio especificamente, né? Ele trabalha, né, com uma habilidade da história, que é compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, do presente e do passado, tá? Quando vocês trabalharem, né, com a questão dos direitos humanos dentro do eixo iluminismo, é possível também discutir isso com seus alunos, certo? Eu deixo também outra dica para vocês, né, fazendo uma interlocução com o inglês, e por que não também trabalhar com isso. Aqui, né, é um trechinho, né, de uma história de vida de uma mulher, tá,
ela nasceu no oeste da África, na Senegal seria, né? E ela foi levada até os Estados Unidos e se tornou, né, uma poetisa. Olha que interessante, tá? Então aí os alunos podem trabalhar aí com inglês, né? No caso pode ser, no caso até para o ensino médio, certo? Mas trabalhando com esse potencial, né, de discutir a questão racial nas salas de aula. Poxa, estou falando aqui da literatura, né, americana. Vamos também mostrar também a nossa literatura brasileira aqui, tá? Nós temos um exemplo, no caso da Carolina Maria de Jesus, que foi uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil, tá? Ela escreveu Quatro Despejos, que é um relato, né, da vida dela dentro da comunidade, né, na favela, tá? E vocês também podem, né, fazer essa articulação, essa conversa com seus alunos, né, sobre essa temática aí da étnica racial, dentro da como é, né, as vidas, né, dentro da favela, né, quais são as dificuldades, quais são os relatos que ela deixa sobre isso. E os alunos, claro, podem fazer uma atividade também falando um pouco da vida deles, né, dentro dos seus territórios, né, dentro das suas comunidades, tá? Finalizo então essa minha fala, deixando vocês, tá, aqui, né, um outro exemplar, né, de atividades desenvolvidas por uma escola, aqui no caso a Escola Estadual Jardim Santa Clara, tá? Foi um trabalho feito sobre a consciência negra. Esses quadros belíssimos estão aqui na diretoria de ensino, caso vocês queiram conhecer, tá? E foi também mobilizado, né, por vários professores e a participação de vários alunos. Tá bom? Enfim, professores, eu deixo aqui então, tá? Essas ações, tá? Para que vocês possam, né, pensar, elaborar junto com a comunidade escolar, né, projetos, né, que trabalhem com a luta contra o racismo, trabalhem com a discriminação racial. Tá? Trabalhe contra, criem, pense, elabore ferramentas, né, e que traga os seus alunos para esse tipo de ação na escola, tá? E possa até estender isso para fora dos muros da escola, certo? Porque quando nós pensamos nessa perspectiva, tá? Vou até mostrar aqui esse trabalho que foi feito, certo? Nós podemos estar ajudando os alunos, tá, a ultrapassar a discriminação racial, os estereótipos e também o racismo, tal qual fez o trabalho, né, na Escola Antônio Costa Santos, por meio do professor Gessé, né, que integrou arte com história, né, ou ainda que a professora integrou, né, a Cláudia trabalhou integrou vários órgãos, né, públicos, né, ONGs trouxe para dentro da escola, discutiu com eles, tá, para dessa forma, né, aproveitar, né, a diversidade cultural tanto dos colegas, tá, e principalmente, né, fazendo com que os estudantes se integrem também com seus colegas, né, com seus amiguinhos na escola, e que eles entendem e procurem compreender, aprender as culturas diferentes e respeitando-as, tá? Então esse material deixo aqui vocês, tá, como sugestão, tá, de uma ação, uma possível ação. Caso vocês venham desenvolvê-las aí nos próximos meses, enfim, depois passar esse período da pandemia, na retomada das aulas, eu fico aqui à disposição para conhecer o trabalho de vocês, assim como a Cláudia me convidou, o Gessé me convidou também para conhecer esse trabalho. Eu fico à disposição e espero que essa TPC tenha sido proveitosa aos senhores. Muito obrigada e até a próxima.